Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a lição 5, que fala sobre as medidas de comprimento, perímetro e área. Não é novidade para vocês já estudaram em algum momento ali sobre essas ideias, só que agora a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais, né? Vocês já trabalharam ali em anos anteriores na malha quadriculada, e agora a gente vai ver que não precisa dela para fazer essas operações, né? Porque a gente utiliza algumas estratégias ali de multiplicação para encontrar facilmente o resultado da área, do perímetro, né? Quando ele fala ali no início, ali na página 28, sobre as unidades de medida de comprimento, sempre que você ouvir essa palavra, comprimento são as nossas medidas lineares ali. E isso tem que te lembrar de perímetro. É o contorno, né? Então, quando você vai medir a tua altura, você mede em linha reta. Isso é um comprimento. E aí a gente usa algumas notações, que são conhecidas como unidades de medidas. A nossa unidade padrão é o metro, né? A gente trabalha bastante com metro, mas ela não é a única, né? Ela existem unidades maiores e menores. Aqui tem algumas para vocês conhecerem que são as mais comuns. Por exemplo, o quilômetro. Quando você vai medir ali uma unidade, uma distância muito grande, por exemplo, para você ir da sua casa até a cidade vizinha, geralmente a distância está em quilômetros, porque é uma distância muito grande para ficar medindo em metros, né? Por isso que existe ela. E aí ela equivale ali, por exemplo, a vários metros. A gente já vai conversar ali um pouquinho, né? Mas o quilo representa 1000. Então ele tem 1000 metros dentro de 1 quilômetro, ok? O centímetro que a gente usa bastante também, porque, por exemplo, se eu quero medir essa caneta aqui, eu não vou medir ela em metros, né? Porque ela é bem pequena. Muito provavelmente vou pegar uma régua. E a nossa régua, ela é, por exemplo, em centímetros, né? E isso, como ela é menor que o metro, entra, por exemplo, a vírgula aqui, né? A gente está falando de uma parte decimal do metro. É como se você dividisse ali o seu metro em pedacinhos. 1 metro, dentro de 1 metro, cabem 100 centímetros. E o milímetro também é muito utilizado, né? Vamos supor que eu quisesse medir o meu brinco. Ele é pequeno, né? E aí a gente usa aquela régua que tem aqueles risquinhos entre os centímetros. Aquilo são os milímetros. Então, dentro de 1 centímetro, eu consigo colocar 10 milímetros. Então, se em 1 metro eu tenho 100 centímetros e em 1 centímetro eu tenho ali 10 milímetros, em 1 metro eu tenho 1000 milímetros, né? Que eu multiplico os 10 centímetros, os 100 centímetros vezes os 10 milímetros e encontro 1000. E tudo isso tá ali anotadinho para você lá na página 28. Então, falou em perímetro, você pode lembrar ali de comprimento. Se ele pedir para você medir alguma coisa ali, perguntar qual é o comprimento de um cercadinho, é perímetro. Agora, se ele está falando de área, né? Ele está falando ali de superfície, aí a gente já está falando de uma outra notação. E aí, por exemplo, assim como a gente viu metro para comprimento, na área já seria metro quadrado. Se fosse quilômetro, seria quilômetro quadrado, tá? Então a gente tem uma notação diferente daí para trabalhar a área. E vocês já estudaram antes ali, mas só para relembrar rapidinho, pensa na sua casa, olhou para o chão é uma superfície, isso é a sua área. Olhou ao redor ali do quarto, olhou ao redor da sala, que muitas vezes tem um rodapé, porque está contornando, o contorno é o perímetro. Então o perímetro ele delimita uma determinada área. E agora a gente vai olhar para algumas questões e pôr tudo isso em prática, começando com a questão 2, que está ali na página 29. Quais são, respectivamente, as medidas do perímetro e da área de uma bandeira retangular? Ele não desenhou ali, mas se você quisesse, poderia, ajuda a identificar um pouquinho a ideia da questão. Confeccionada nas medidas de 2 metros por 1,4 metros. Então ele trouxe, ó, desse jeito que ele trouxe aqui, que representa o tamanho, quando a gente olha isso, se a gente perceber essa notação, olha, já te indica que operação você tem que fazer para calcular a área, né? A própria notação de tamanho de superfície já tem um xizinho ali te indicando a multiplicação, né? Só que um cuidado que a gente tem que ter nessa questão, ele pediu respectivamente. Respectivamente é respeitando a ordem que ele pediu. Então, o primeiro valor na alternativa tem que ser o perímetro e depois o da área. Perímetro
é o contorno de todos os lados. Num retângulo, os lados que são opostos ali, né, que são paralelos entre si, eles têm a mesma medida. Então, aqui também é 1,4 metros e aqui em cima também é 2 metros. O perímetro vai somar tudo, né? 2 mais 2, 4. Então, só aqui eu já tenho 4 metros. 1,4 vezes 1,4, 2,8. Então, você vai somar lá 4 metros mais 2,8. Coloquei o zero aqui para eu não me perder na hora da vírgula. Cuidado, você não pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tá errado, né? Porque o 4 é a unidade. Então, colocar a vírgula e o zero como eu fiz te facilita para não errar. 8, repete a vírgula, 6. Eu já tenho que tem 6,8. Cuidado quando for olhar para as alternativas aqui, ó. Tá vendo que tem 2 com 6,8? Mas a nossa unidade é metros, então teria que ser o B. Vamos confirmar? Como? Fazendo o cálculo da área. A área você vai medir aqui, ó, comprimento vezes largura. Então, você vai fazer 1,4 vezes 2 ou 2 vezes 1,4. E a gente já tinha feito quando somou, né? 1,4 mais 1,4, 2,8. Só que agora é metros quadrados. Por isso que a alternativa correta é a letra B, tá? Então, cuidado, ó, para não marcar por falta de atenção ali na letra A, ele até trouxe o 2,8. Vai que rapidinho você marca e não percebe. Ali estava em centímetros e é em metros, certo? Vamos virar a página, vamos seguir ali. Vamos agora fazer juntos a questão 6. Voltou a malha quadriculada para vocês, né? Observe as imagens desenhadas por Olivia. A figura 2 é uma ampliação da figura 1. Considere que cada quadrinho representa 1 centímetro. Quando dividimos a medida de qualquer lado da figura 2 pela medida do lado correspondente na figura 1, obtemos. O que ele quer saber aqui nessa questão? Bom, você pode pegar qualquer lado. Eu sugiro que você pegue um lado que esteja bem retinho, ou na horizontal ou na vertical, né? Porque esses que estão inclinados, na diagonal não vai ser tão legal, né? Então, correspondente significa que se eu peguei esse lado que eu pintei na figura 2, eu tenho que ver quem está na mesma posição na figura 1, que seria esse. E a gente vai fazer exatamente o que ele pediu no enunciado, ó. Quando dividimos a medida da figura 2 pela figura 1, então eu vou pegar quantos quadradinhos tem aqui na figura 2, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter que dividir quantos quadradinhos tem na figura 1 pela figura 2. 1, 2. Chegamos a qual valor? É isso que ele perguntou. Quantas vezes o 2 cabe aqui? 3. E por que eu coloquei 6 e coloquei 2? Porque ele disse que cada quadradinho é 1 centímetro. Então, isso aqui tem 6 quadradinhos, tem 6 centímetros. Aqui tem 2 quadradinhos, tem 2 centímetros. A alternativa correta é a letra B. Mas o que significa isso? Esse 3 significa que para a Olivia confeccionar a figura 2, ela triplicou a figura 1. Elas são uma ampliação, elas são proporcionais. Então, ela pegou cada lado e fez 3 vezes o seu tamanho. Por isso que ficou uma ampliação. É igual a foto, né? Que você pode abrir, reduzir, né? Se você não faz em todos os lados iguais, a foto fica deformada, né? Ou vai ficar achatada, ou vai ficar muito larga, comprida, baixinha, né? Por isso que elas são proporcionais e esse 3 indica que ela pegou cada ladinho e triplicou a sua medida. Certo? Agora eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.